Hola hermanos, muy buenos días. Una alegría poder mirarlos y tener la certeza que ustedes existen. Y yo también existo porque en realidad nos ha tocado tiempos muy particulares, pero somos agradecidos al Señor que nos ha puesto juntos, nos ha plantado en esta comunidad, en esta iglesia, para ser de bendición en este tiempo. Aproveito também para enviar um saludo especial para aqueles que estão em seu hogar, com seu teléfono, sua televisão prendida, seguindo nossas redes sociais, tanto em Facebook como em YouTube. Que o Senhor lhe siga bendecendo. E recordando também o valor de inscrever-se para participar de forma presencial, obviamente, cumprindo todo o protocolo que vamos repetir e repetir e repetir hasta que logremos sair adelante. E pensando nos protocolos, a palavra do Senhor é este livro de protocolos, para que podamos desarrollar uma vida que glorifica al nome de nosso Deus. Nós estamos cerrando uma série donde hemos tratado de la visión de la Iglesia Presbiteriana Cristo Mi Pastor, de sua igreja, de nossa igreja, de la comunidade que somos parte. La visión de esta iglesia es la visión casa, de conhecer a Deus, de amar a Deus e amar pessoas, de servir a Deus, de servir a la sociedade, com a plantação de igrejas, pero também adorando a Deus em todo tempo e em todo lugar. Le invito a abrir as Escrituras ou prender sua aplicação, como dizia nosso irmão Cristian. Hoje dia estou ocupando aqui uma aplicação, Salmo 34. Salmo 34, haré a leitura de los versículos 1, 2, 3 e 4. Pero haré referência a todo o texto, a todo o salmo. Este salmo conheci efectivamente em forma de alabanza aqui em Chile. Bendecirei al Senhor em todo tempo, sua alabanza em mi boca estará. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirão los mansos e se alegrarão. Engrandeced a Jehová comigo e exaltemos a una su nombre. Busquei a Jehová e ele me oyó, e de todos mis temores me librou. Vamos tentar cantar, aqueles que conhecem. Bendecirei a Jehová em todo tempo, sua alabanza em mi boca estará. Em Jehová se gloriará minha alma, lo oirão los mansos e se alegrarão. Engrandecei a Jehová comigo e exaltemos a una su nombre. Busquei a Jehová e ele me oyó, e de todos mis temores me livrou. Hasta del miedo de los temblores. Un brasileño hablando de los temblores. Esse salmo é preciso, uma tremenda bendição. La satisfacción es una de las más evidentes marcas de un creyente, o por lo menos debería, porque la insatisfacción es una marca evidente del ser humano. Estamos constantemente insatisfeitos com a comida, com a roupa, com o peso, com a pandemia, com o trabalho, com a igreja, com os líderes, com o pastor ou os pastores. E é comum observar que alguns que têm muito, que têm com abundância e mais de lo que necessitam, às vezes permanecem em murmurações, isso de forma contínua, por la sensação ou crença que algo de alguma maneira todavia lhes falta.
Nada é suficiente para estas pessoas, mientras que hemos tenido também a experiência de conhecer outras pessoas que, aún tendo pouco ou muito pouco, lo pouco que tiene é suficiente para llenar sus corazones de gratitud, de alabanza, de adoración, de acciones de gracias a Dios, que es el dueño de todo y nos ha dado de todo. La primera pregunta del Catecismo Mayor de Westminster, já lo hemos estudiado y vamos volver a estudiarlo, dice: ¿cuál es el fin principal y más noble del ser humano? Y la respuesta es: el fin principal y más noble del ser humano es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. La razón por la cual fuimos creados, fuimos asombrosamente formados, como está en el Salmo 139, en el vientre de nuestras madres, foi justamente para alabar a Deus, para adorar a Deus, para glorificar a Deus, al Deus Padre, al Deus Hijo e al Deus Espírito Santo. E se hacemos uma breve reflexão, um exercício de introspecção, nos vamos a dar cuentas que Deus nos ha bendecido superlativamente. E isso nos desafia a cada um de nós a desarrollar uma atitude de gratidão e adoração sincera, profunda, intensa e permanente, desde nosso coração, pero que também, de alguma maneira, tem que ser evidenciada em palavras, ações, atitudes e reacções, pero também lágrimas, aunque com a mascarilla, com uma sonrisa, porque o coração alegre vai poner a cara aún mais bella. Se nosso coração está agradecido de lo que Deus nos ha entregado, de lo que Deus nos ha hecho, certamente a maneira que cantamos, que conversamos, que hacemos as coisas e reaccionamos delante de tantas situações, glorificará a Deus e atestiguará que somos verdadeiramente sus hijos e hijas. La percepção bíblica, quando hablamos de la adoração, que é o que trata al início deste salmo, el salmista Davi, não se define por las circunstâncias, sino por la actitud de nuestro corazón, que reconoce las potentes y gloriosas acciones, intervenciones de Dios desde antes de la creación del mundo, pero también en nuestro cotidiano. Se não temos hoje dia uma razão para adorar, se pensamos em la situação que estamos involucrados, lhe recuerdo algo. Mirar a cruz, porque a cruz habla de Cristo, e o que hizo Cristo é suficiente para que pongamos em prática o versículo 1 deste salmo. Bendicerei a Jeová em todo tempo, sua alabança estará de contínuo em minha boca. Puedo não ter casa, trabalho, dinheiro, recurso, pero tenho a salvação. E a salvação é incomparável. Somos privilegiados de dizer hoje dia que somos hijos e hijas de Deus, que temos nosso nome escrito en el livro de la vida, e nada e nadie pode cambiar este estado que temos, porque foi estabelecido em la eternidade. Deus tomou a decisão, decretou quando nada todavia existia. Assim somos amados del Senhor, e por isso podemos responder a este amor, a este Deus glorioso, com toda a nossa adoração, razão por la qual fuimos criados. O contexto desse salmo, queridos, o salmo que você tem em sua aplicação, em sua Bíblia, está basado na narrativa que encontramos no livro de 1 Samuel, capítulo 21. Nesse texto das Sagradas Escrituras,
tenemos claramente la acción de Dios revelando nuestros errores y ocultando en absoluto nuestra condición de miseria, porque nuestro Dios no tendrá por inocente al culpable, pero a los culpables que son amados son perdonados, y la Biblia dice que Dios no se recuerda de nuestros pecados. Sin embargo, queridos, quando miramos al texto, vamos ver um homem, David, el gran guerreiro, el gran héroe de Israel, e que exhibiu publicamente a cabeça de Goliat, agora se encontrava huyendo sem causa justificada aparentemente de seu próprio rei Saúl. Pero sabemos a razão. Saúl estava tomado de envidia. E a su yerno, casado com sua hija, Saúl havia decidido matá-lo. E Davi tem que huir. E escolhe justamente ir a los filisteus como refúgio aparentemente seguro. Sus antigos rivales agora eram sua tabla de salvação. Pero não só isso, este Davi, este homem segundo o coração de Deus, este homem amado por Deus, este homem usado por Deus, se finge de louco, usando de sua astúcia humana para despistar a seus adversários sem causa, pero Deus conhece o real estado de nosso coração. Pero el Salmo, si usted tiene ahí la Reina Valera 60, hay como un título que dice Salmo de David, cuando mudó su semblante delante de Abimelech, y él lo echó y se fue. Justamente después de estos acontecimentos, Davi empieza a escribir este salmo, este poema, esta poesia, esta hermosa declaração, haciendo um verdadeiro balance de sua experiência com Deus, com su Deus Todo-Poderoso, a quem devota toda a sua adoração sem reproche. Assim que podemos afirmar, mirando esse texto, mirando esse salmo, solamente na leitura de los 4 primeiros versículos, que é uma invitação a uma adoração, a uma vida de adoração, a um estilo de vida que glorifica a Deus, pero que também revela que estamos em um processo de madurez em nossa espiritualidade e em nossa relação com Deus. Nós adoramos a Deus porque lo hemos conhecido, pero lo hemos conhecido porque Ele tomou a decisão de revelar-se a nós, e temos sua palavra, temos seu Espírito que habita em nós, e diz Pablo de que justamente este Espírito de Deus que habita em nosso coração, confirma com nosso Espírito todos os dias que somos hijos e hijas del Senhor. Delante de isto, queridos, mirando o versículo 1 que serve como base para nossa reflexão nesta oportunidade, quero invitar-te para um tempo de reflexão, mirando o texto acerca de las enseñanças que nos entrega Davi neste texto, hablando de la adoração como um estilo de vida que revela madurez espiritual. Nuestra adoração deve reflejar que estamos em um processo de madurez cristiana, espiritual, de nossa vida com Deus. Hoje dia necessitamos ser aún mais parecidos com Cristo, mirando hacia atrás. Ayer estávamos peores que hoy día. Hoy estamos mejorando, pero mañana seremos aún más mejores para la gloria de Dios. E algo que nos vai marcar é justamente nossa expressão de adoração, porque quando uno adora a Deus, adora por uma decisão personal, consciente, que revela um coração agradecido. Nós estamos no templo neste dia,
Pero sabemos que a adoração e a vida de adoração não está resumida a um encontro dominical no templo, hasta porque estuvimos harto tempo sem poder ter esta instância de juntarnos, de reunirnos. Pero a adoração a Deus é uma prova de que verdadeiramente hemos tomado uma decisão personal, consciente, e estamos revelando que nosso coração está agradecido. ¿Por que digo que é uma decisão personal? Porque David empieza o salmo dizendo: eu irei bendecir a meu Deus. Pode passar que a esposa não queira puro murmurar, ou que o marido queira puro murmurar, que os filhos queiram puro murmurar. Pero David toma uma decisão, passada a adversidade, ele declara: bendecerei a Jeová em todo tempo, sua alabança estará de contínuo em minha boca, de dia e de noite, constantemente. Pero este processo é um processo consciente. Na escola bíblica empezamos hoje dia uma jornada falando sobre o sentido presbiteriano de la vida. E falávamos hoje dia, ou estudávamos juntos, sobre nossa identidade, porque temos que reconhecer que nossa mente é uma mente teológica, e esta mente teológica está completamente comprometida com a palavra, com a revelação, e delante da revelação temos alguns textos que nos auxiliam, nos ajudam a entender melhor para desenvolver uma vida que seja aún mais agradável delante de Deus, pero que seja de bendição para nossos cercanos. E estudávamos justamente pensando que não solo de emoção, pero de razão, de uma maneira equilibrada e consciente, direcionamos nossa vida, nossas palavras, nossa adoração, porque não adoramos a um Deus de palo, a um Deus de pedra, não adoramos a um Deus desconhecido, adoramos a um Deus que tomou a decisão de revelar-se a nós. E não solamente isso, a um Deus que enviou a seu Hijo, que se hizo carne e habitou entre nós. E Jesus dijo a seus discípulos: quem me ver a mim, ver a mi Padre. Deus se revela para que tenhamos a segurança de adorar, pero adorar com consciência. Não adoramos em um estado de transe, adoramos conscientemente, sabendo o que estamos declarando. Porque nossa fé cantada, nossa fé declarada, revela o conhecimento da revelação de Deus. Por isso temos tanta preocupação de não cantar o que não corresponde, de cantar o que está em las Escrituras, de cantar o que está de acordo com as sagradas Escrituras, com a palavra de Deus. Vemos que o salmista tem plena alegria. O Salmo 122, quando niño, me acuerdo que todas as vezes que saía de la casa de mi mamá, em verdade, de la casa de mis padres, porque mi papá também estava, era dueño de la casa. Então, de la casa de mis padres, para ir a la igreja, tenho muito vivo esta ideia del Salmo: estou alegre, porque é o dia del Senhor, e vamos a la casa del Senhor, e chegar a la casa del Senhor para adorá-lo, pero adorá-lo com consciência. Por lo tanto, detenemos nuestros passos, porque estamos delante de Deus que é santo, 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 e puedo adorá-lo, devo adorá-lo em espírito e em verdade, segundo o modelo que Ele estabelece em Sua palavra, e vou fazê-lo com gratitude em meu coração, porque me ha hecho muito bem. Salmo 16, 7 al 11, o mesmo Davi declara: bendecerei a Jeová, porque me aconseja. Aún en las noches me enseña mi consciência. A Jeová he puesto sempre delante de mim,
porque está a mi diestra, não serei comovido. Se alegrou, portanto, mi coração e se gozou mi alma. Mi carne também repousará confiadamente, porque não deixará mi alma en el Seol, nem permitirá que tu santo veja corrupção. Uma palavra messiânica. Me mostrarás la senda de la vida. Em tu presencia, e hermoso, hay plenitud de gozo, delícias a tu diestra para siempre. Um cristiano tem que poner uma sonrisa. Um cristiano tem que poner uma atitude distinta, porque o coração alegre, o coração agradecido, cambia a cara de cada um de nós. Não só por ser brasileiro, pelos los chilenos também, pongamos uma sonrisa, porque estamos com o coração agradecido. Deus nos ha hecho muito bem. Enviou a su Hijo. É mais que suficiente para dia a dia demonstrar este coração agradecido. A adoração sincera, a adoração verdadeira, real, a adoração que agrada a Deus, revela em plenitude este coração agradecido. A pergunta que lhe hago neste momento: como está tu coração hoje dia? Agradecido ou lleno de amargura? Tem que estar agradecido. Se todavia não está, lhe invito a mirar a Jesucristo, razão de nossa alegria. Em segundo lugar, uma segunda enseñança nesse texto revela que a adoração é uma decisão personal, consciente, sem importar com as circunstâncias. Nossa adoração a Deus não pode estar condicionada a las circunstâncias de la vida. Al iniciar o versículo 4, se você mira em sua Bíblia, David indica que buscou al Senhor, que invocou su nome, que começou uma campanha de oração, e o resultado foi que Deus lo escuchou, contestou sua oração e hizo maravilhas. Deus sempre responde as orações. Deus sempre responde as orações. As únicas orações que não que não são contestadas, que quedam sem resposta, são aquelas que não são hechas. As únicas orações que Deus não escuta são aquelas que nós não las hacemos. Pero Davi declara: busquei a Jeová e Ele me oyó e me livrou de todos mis temores. Pero Deus soberanamente contesta em seu tempo, seu momento, a sua maneira. Pero seu tempo é perfeito, sua maneira é perfeita, porque revela sua vontade buena, perfeita e agradável. El Salmo 119 que estamos estudando no grupo de crescimento, versículo 71, dice: me hizo bien haber sido afligido, porque assim cheguei a conhecer tus decretos. En el momento que estamos passando por la prueba, quizás não estamos assim tão alegres, tão contentos, tão llenos de sonrisas. Pero mira que enseñanza preciosa deste homem, que semejante a nós enfrentou situações adversas em sua vida personal, em seu matrimônio, com seus filhos, casos terríveis em sua família. Este homem declara: me hizo bien haber sido afligido, porque assim cheguei a conhecer tus decretos. Nuestra adoração é uma decisão personal de um coração agradecido, pero também é uma muestra que adoramos al Senhor sem importar com as circunstâncias. Eu he passado por tantas e tantas, todavia me quedam outras por passar. Quizás você, neste momento, está vivendo um drama em sua vida personal, em sua saúde. Al pastor muitas vezes lhe toca em la mañana visitar uma guagua,
en la tarde visitar una persona con cáncer y en la noche recibir una llamada diciendo que un hermano partió y fue promovido, pero igual adianto, van a extrañar. Hay tristeza en nuestro corazón, pero la tristeza no puede sustituir la alegría que viene del Señor, que es nuestra fuerza. La adoración es una decisión personal, sin importar con las circunstancias. Que devo hacer hoy día? Hacer lo que hizo David: bendecirei a Jeová em todo tempo, sua alabança em minha boca estará. Há dicho em Brasil que aqueles que cantam, sus males, ¿cómo? Espantam. Muito bem. Tinha medo de dizer a expressão e está falando puro portunhol. Já. Pero eu cambiei esta ideia del dicho, porque al momento que canto, não solo espanto los males, al momento que canto, alabo a mi Deus. Tenga isso como uma decisão personal, diária, permanente. Alabe al Senhor. Empiece el dia com uma alabanza, al medio-dia com outra alabanza, al final del dia com outra alabanza. Há uma alabanza que sempre canto antes de dormir. Salmo 4, versículo 8. Em paz me acostarei, asimismo dormirei, porque solo tu, Senhor, me haces vivir confiado. A pesar de todo, creio em mi Deus Todo-Poderoso, que me permite enfrentar situações adversas, pero triunfar para a glória de Deus, porque a Bíblia diz que eu em Cristo sou mais que vencedor. Pero la misma Bíblia diz que tranquilos tendrão que enfrentar tribulações, dificuldades. Pero la confiança em Deus me hace entender que em Cristo sou mais que vencedor. E aún em Romanos capítulo 8, versículo 28, que tanto conhecemos, as Escrituras afirmam que todas as coisas nos ajudam a bem. Somos amados de Deus, amados por Deus, e agora em resposta a su amor, lo adoramos e lo adoramos em amor e em obediência. Se deseas agradar al coração de Deus, tenha uma vida de obediência. Uma vida de obediência sem importar com as circunstâncias. Versículos 17, 19 e 22 desse texto. Clamam los justos, e Jeová oye, e los livra de todas sus angústias. Cercano está Jeová a los quebrantados de coração, e salva a los contritos de espírito. Mira que interessante. Muitas são as aflicções del justo, pero de todas ellas le librará Jeová. Jeová redime el alma de sus siervos, e não serão condenados quantos en él confiam. La adoração que nos enseña as Escrituras é atemporal, sin importar las circunstâncias. Somos convocados a adorar a nosso Deus de maneira consciente, tanto em aqueles dias buenos como em aqueles dias malos. Eu necessito aprender, já, irmãos. Não quero dizer que sou aqui o caballero del salmo. Estou no processo. Há momentos que a murmuração assalta meu coração. E que bueno que sei que puedo pedir perdão e volver a obedecer a meu Deus e desarrollar uma vida de obediência, de gratidão e de adoração. Por isso que decimos, adorando a Deus em todo tempo e em todo lugar. A visão da Igreja Presbiteriana Cristo Mi Pastor,
de la iglesia que usted es parte, de outros que estão chegando e outros que vão a chegar, é justamente de adorar a Deus em todo tempo e em todo lugar, sem importar com as circunstâncias. O profeta Jeremias, em seu livro, no capítulo 29, versículos 11 a 13, dice: porque eu sei os pensamentos que tenho acerca de vosotros, dice Jehová. O pueblo estava no cautiverio em Babilônia. Pensamentos de paz e não de mal, para daros o fim que esperais. Então me invocareis e vendreis e orareis a mim, e eu os ouirei, e me buscareis e me hallareis quando me buscareis de todo vuestro coração. E aún no capítulo 33, versículos 3, 6 e 9: clama a mim, e eu te responderei e te ensinarei coisas grandes e ocultas que tu não conheces. He aqui que eu lhes trairei sanidade e medicina, e los curarei, e lhes revelarei a abundância de paz e de verdade, e me será a mim por nome de gozo, de alabança e de glória, entre as nações de la tierra, que habrão ouído todo el bien que eu lhes hago, e temerão e temblarão de todo el bien e de toda a paz que eu lhes darei. A vida cristiana é uma vida de esperança, pero nossa esperança é uma esperança segura. O Deus que declara é o Deus que cumpre, porque Deus vela por cumprir sua palavra. E por último, queridos, para que podamos ir à casa e participar de um almoço rico, a adoração é uma decisão personal, consciente, que se materializa como uma pública confissão, declaração ou profissão de fé. Quando adoramos a Deus, estamos professando nossa fé. Estamos declarando nossa fé. O apóstolo Pablo diz que devemos cantar a Deus himnos, salmos, cânticos espirituais. Devemos recitar a palavra, declarar a palavra e fazê-lo com convicção, porque é a palavra de Deus, regra única de fé e de prática. Lo que devo creer está na Bíblia, lo que devo fazer está na Bíblia, e sou bendecido por isso superlativamente. Me gusta esta palavra. Efectivamente, não encontramos neste salmo, se vamos mirá-lo por completo, um cenário de perfeição, uma situação de que ao creyente todo lhe va bem, onde todo está em seu lugar correspondente, que tudo é perfeito. Temos irmãos que han passado situações muito duras nestes tempos, e he aprendido que muitas vezes o sofrimento é aún pior, porque não temos a valentia de compartilhar com nossos cercanos, porque não hemos entendido que somos a família de la fé. Pero há irmãos que ha passado por tempos muito duros. Pero o salmista nos leva neste texto, desde sua experiência personal, a adorar, alabar e bendecir a Deus por quem é Ele, o Deus Todo-Poderoso, o Deus soberano, o Deus cercano, o Padre atento ao clamor de seus filhos, o Deus protector, provedor, justo, fiel, que permite o dolor, la duda, la prueba, la preocupação. Sin embargo, está presente e não nos deixa jamás, não se olvida de nós, e por isso nossa adoração se dá em la realidade da vida sem filtros. Há um fenômeno em las redes sociais que tudo se põe filtro. A gente não é efectivamente o que se apresenta. Pero a realidade cristiana é sem
filtro. Eu disse a uma irmã nesta semana, querida, se te duele, tem que dizer ao Senhor, me duele. Se está difícil, tem que dizer ao Senhor, está difícil. Se lhe perguntam como estás, se és um irmão em fé, diga, bien não está, pero por la fé, tudo se solucionará. Pero por la fé, porque temos a nosso Deus que é nosso Padre cercano. Jesucristo dijo que é el Abba, el painho, el papito. Não é irreverente relacionar-se com cercania a este Deus que nos ama, que nos cuida, que está atento ao dolor de nosso coração. Queridos, sabemos que a fé confessada, professada e proclamada pode ser em la música, pode ser em uma leitura, pero mais allá de la música, de la lectura, a fé professada, confessada e proclamada deve ser uma realidade vivencial, cotidiana, diária. Deus nos livrará del temor, versículo 4 do texto. Deus nos livrará de las angústias, versículo 6. Deus nos defenderá, versículo 7. Deus nos mostrará lo que é bueno, versículo 8 do Salmo. Deus suplirá nossas necessidades, versículo 9. Deus escuchará nossas orações quando lhe habemos, versículo 15. Deus nos redimirá, versículo 22. Quero caminhar para terminar com duas experiências. A primeira de elas, uma experiência em la casa, com meu filho menor. Temos que fazer toda uma antecipação de las coisas com ele. Tudo o que vamos fazer, de início necessitamos comunicá-lo. Vamos ao centro de terapia, vamos à igreja, vamos ao supermercado. Tu papá vai ao trabalho, tu mamãe está estudando. E nesta semana minha esposa, estudando juntos esse salmo, dizia como Deus é bueno. Trabalha com nós sempre com antecipação. Lo malo é que nós não ponemos a atenção que corresponde. Por isso murmuramos tanto e alabamos tão pouco. Nossa adoração é uma decisão personal, consciente, que revela um coração agradecido, uma decisão personal consciente, sem importar as circunstâncias, pero a adoração é uma decisão personal consciente que se materializa como uma pública confissão de fé. Em 1873, um barco francês zarpou da costa este de Estados Unidos hacia Europa. Entre os passageiros se encontravam a senhora Anna Spafford e suas 4 hijas, a esposa de um piedoso abogado presbiteriano de Chicago. En este viaje, o barco sofre um acidente e se hunde, matando a quase toda a tripulação. Siguen dias de desesperação, com a ausência de notícias para as famílias de los desaparecidos em aquele trágico naufrágio. Finalmente, o senhor Horácio Spafford recebe um telegrama informando-lhe que sua esposa Ana foi encontrada aún com vida, pero estava sola. O mensaje sobre a pérdida de suas 4 hijas lhe duele el alma, llora e se lamenta. O senhor Horácio Spafford se senta e, en el viaje para
reencontrarse con su esposa, pasando por el sector donde hubo el naufragio, donde más de 250 personas perderam a vida. De entre estas pessoas, suas 4 hijas. Ele se senta e escreve um poema que depois é transformado em um dos himnos mais conhecidos e cantados no mundo. It is well, with my soul. Mi alma está bem, tudo está bem. O poema que vino a ser um dos mais hermosos himnos diz: quando a paz, como rio, assiste a mi caminho, quando os dolores rodeiam como as olas del mar, qualquer que seja mi suerte, me has enseñado a dizer: tudo está bem, mi alma está bem. Aunque Satanás me golpee, aunque venham pruebas, deje que está mi coração em aflicção, bendita seguridade e controle está Deus. Cristo conoce mi desamparo, mi dolor, e me ha derramado su própria sangre por mi alma en la cruz. Mi pecado, la dicha deste glorioso pensamento, mi pecado, não em parte, sino em totalidade, está clavado em la cruz e não lo soporto mais. Alabado entonces sea el Señor, alabado sea el Señor, mi alma lo alaba. Todo está bien con mi alma. Nuestra adoración es consciente, corazón agradecido. Nuestra adoración debe ser, sim, llevar em consideração as circunstâncias. Nuestra adoração deve ser uma pública confissão de fé. Le invito a ponerse de pé. Nós vamos entonar a versão em espanhol desse himno, Alcancei Salvação. Senhor, deseamos que a adoração seja uma marca permanente em nossa vida. Fuimos criados para glorificar-te, para adorar-te. E aunque tenhamos que atravessar o que estemos atravessando, tempos difíceis, tribulações, tragédias, enfermidades, queremos que nosso coração revele a gratidão por tu bondade, porque nos cuidas, Senhor. Tu cuidas a los tuyos. Ajuda-nos a aprender a mirar a ti e não as circunstâncias. Saber que a obra de Cristo na cruz é suficiente para animar-nos, para fortalecer-nos e
para llevarnos más allá de lo que nuestra fe, que muchas veces se debilita, pero nos asistes en nuestras debilidades, nos toma de la mano, pero hay situaciones que nos lleva en tus brazos. Renueva en esta oportunidad nuestra fe, nuestra esperança, para que nuestros lábios professem a fé verdadeira, a fé bíblica, a fé que has puesto em nosso coração. Danos a certeza que a redenção é uma realidade, e tudo passa, tu palavra permanece, e nós estaremos delante de ti para alabarte, adorar-te, reconhecendo tu grandeza, tu glória e tu majestade. Querido hermano, querida hermana, que a graça bendita de nosso Senhor e Salvador Jesucristo, que o amor de Deus el Padre, que a comunhão, que a força e a renovação do Espírito Santo seja sobre tu vida, sobre tu matrimônio, sobre tu família e sobre a igreja del Senhor, hoje e para sempre. Amém. Queridos, que Deus les bendiga, que Deus les fortaleça, que tenham uma semana plena, guiada por el Espírito Santo de Deus. Nos vemos pronto com o favor de nosso Redentor Jesucristo. Bendiciones.